Que saudade de você! Esse é o canal YouTube Eli Correia Oficial, o canal da saudade. Se inscreva, dê aquele like, faça aquele joinha e acione o sininho. Sininho tocou, é mais uma carta de saudade. Lembro vocês também que eu estou no rádio, Rádio Capital AM 1040 e Rádio Capital FM 77.5, toda tarde, 2 horas, também no rádio. Na primeira parte dessa história, vocês viram como um homem, um pai, que aparentemente austero, severo, isso e mais aquilo, podia estar escondendo o crápula que era. Agora vamos à segunda parte. A segunda parte desta carta, o amor e a crueldade de um pai. Antes, peço a vocês que mandem a sua história, escrevam a sua história para este e-mail, cartasaudadeelicorreia@gmail.com. Eu estou esperando. E no canal YouTube Eli Correia Oficial, a segunda parte de O Amor e a Crueldade de um Pai. Então eu falei com a minha mãe e pedi para ela entrar em contato com ele, com o meu ex, que passasse o meu número, porque eu precisava conversar com ele. Não quis eu falar, eu entrar em contato, pedi para minha mãe. Assim ela fez, e ele então entra em contato comigo. Surpreso, nossa, o que houve, o que aconteceu, né? Isso e mais aquilo. E antes de eu entrar no assunto, ele ainda falou um pouco sobre ele, que estava separado. Eu falei que eu sentia muitíssimo por isso, pela separação dele. E falei que eu estava escrevendo uma carta, né? Se ele queria receber essa carta por WhatsApp ou pelo correio. Ele preferiu uma carta física, porque ele achou que segundo ele sentiria mais a minha presença, segurando assim um papel, a carta física. Então, demorou alguns dias para ele receber essa carta que eu enviei pelo correio. E nessa carta, eu contei finalmente por que realmente eu havia terminado tudo com ele. Depois que ele recebeu e leu, ele estarrecido me ligou, me telefonou e me disse que não conseguiu segurar as lágrimas. Que ele tinha recebido uma paulada na cabeça com aquela carta. Jamais havia imaginado aquilo que eu escrevi ali, as razões, os porquês da minha separação dele. E então ele disse: eu quero que você escute a verdade. Você ouça a minha versão dos fatos verdadeira. Eu e seu pai estávamos numa loja. E depois disso, fomos para um bar. E já estávamos com alguma cerveja na cabeça. Então o seu pai começou a falar que viu uma garota lá no bar mesmo, que estava me dando mole, que não tirava os olhos de mim, e que se fosse ele, eu ia lá falar com ela. E assim eu fiz, mas por incentivo dele. Só que no meio do caminho, antes de chegar até ela, eu pensei: mas por que eu estou fazendo isso? Por quê? Tenho quem eu quero. Não preciso de ninguém mais na minha vida. Então, o que eu vou fazer com essa garota? E do meio do caminho, eu voltei. O teu pai que ficou falando que eu sou um trouxa, que eu sou isso, que eu sou aquilo, que se fosse com ele, ele não ia perdoar mesmo. Ele que falou isso pra mim. Achei até estranho ele dizer isso, já que ele era o meu sogro, mas deixa pra lá. E quanto aos casais que nós abordávamos namorando em carros, isso é um absurdo. Me deixa indignado. E falo isso em meu nome e em nome dos meus companheiros de farda. Isso me deixa indignado.
Tem certos momentos na vida que às vezes até podemos errar, mas jamais ultrapassar os limites, sabe? Então, eu sinceramente, diante de tudo que você escreveu nessa carta, eu estou horrorizado. E outra, tem corregedoria. Se nós tivéssemos feito alguma coisa com algum casal, provavelmente um ou outro teria ido na corregedoria, teria denunciado. E eu trabalhei 25 anos na polícia e nunca tive nada que me desonrasse, nada que me desabonasse, nem a mim e nem aos meus colegas. Por isso, tudo que o teu pai falou, tudo que o teu pai disse e fez com que você se separasse de mim, foi de uma crueldade além dos limites. E depois disso, encerramos a nossa conversa. E diante das circunstâncias, com certeza, eu tinha mais motivos para acreditar nele do que no meu pai. Afinal, ele nunca foi violento comigo, ele nunca me desrespeitou, muito ao contrário, sempre soube me respeitar em todos os momentos. Depois disso, voltamos a nos falar todos os dias. Como eu já falei, existia muita conexão entre nós e conversávamos sobre tudo. Era uma amizade com muito amor. Quer dizer, passou a ser uma amizade com muito amor. Uma coisa difícil para a maioria das pessoas entenderem. Ele me chamava de um apelido carinhoso, Butterfly. Butterfly. Ele falava assim em inglês, minha Butterfly, ou seja, minha borboleta. E passaram-se alguns dias e tive que mandar fazer um óculos. E aproveitei para ir à cidade que ele morava, que é maior e, portanto, mais barato ficaria o óculos. Ele ficou de me encontrar lá. E assim foi. Eu tremia com o coração acelerado, mas eu tremia tanto, meu coração só faltava sair pela boca. E ele, quando se encontrou comigo, ele também disse que estava sentindo o mesmo que eu. Estava com o coração acelerado, as pernas bambas. Sentamos para tomar um café, conversamos muito e até parecia que não tinha passado tantos anos assim. Engraçado, depois de tanto tempo que nós ficamos longe um do outro, de repente estamos ali e nem parecia que fazia tanto tempo assim. Demos boas risadas juntos. E quando me dei conta, já tinha perdido o horário do ônibus. E ele fez questão de me trazer até a cidade em que eu morava, que fica a 70 quilômetros de distância da cidade em que nós estávamos. Eu estava um pouco incomodada. Afinal de contas, estar no carro de outro homem já não é bem visto, já não é muito legal. E estar no carro com um homem que foi o grande amor da sua vida, pior ainda. Mas, como sempre, ele me respeitou. Não disse nenhuma palavra que insinuasse alguma coisa. Não fez nenhum gracejo sequer. E na despedida, apenas nos abraçamos e demos um beijo no rosto. E nos olhos dele, eu vi lágrimas. Depois disso, continuamos nos falando, normalmente. E ele voltou com a esposa, ele estava separado, ele voltou com a esposa. Ela o amava muito e sempre foi uma boa mulher, segundo ele. Mas mesmo assim, com a volta dele para a esposa, nós continuamos a nos falar. Eu, claro, sempre casada e com os meus 3 filhos. Nos vimos mais 2 vezes, mas sempre com muito respeito. Mas nas conversas, de vez em quando, surgia assuntos sobre sentimentos. Sempre lamentávamos por não estarmos juntos, pela família que poderíamos ter formado, por todos os sonhos que impediram a gente de viver. Ou melhor, aquele desgraçado do meu pai. Mas ele sempre ia além, porque dizia coisas como: eu sei a diferença de gostar e amar.
O que sinto por você é amor. E como te disse uma vez, o amor do lobo é só para uma loba a vida toda, a vida inteira. E assim é o meu amor por você. Meu coração sempre tremia quando ele falava sobre esse amor dos lobos. Eu sempre tremia com as suas palavras, afinal de contas, eu nunca deixei de amá-lo. Meu amor por ele estava só adormecido. E, na verdade, de vez em quando, eu pensava em algum dia poder viver esse amor, me entregar a esse amor. Não que eu desejasse que alguma coisa de ruim acontecesse com os nossos cônjuges, mas eu tinha uma esperança dentro de mim. E ele também tinha a mesma esperança. Um dia, quem sabe, nós nos entregarmos e nos amarmos intensamente. Ele era tão cheio de vida, engraçado, amava viver. Estava com planos para o futuro, iria sair da cidade onde morava e viria para uma cidade vizinha à minha. E dizia que queria estar mais perto de mim. Tudo estava normal até o dia 4 de julho de 2022. Sim, desse ano 2022, 4 de julho, foi quando ele começou a ficar pálido, uma cor mais amarela, e foi para o hospital. E os resultados dos exames deram alterados. E começou a correria atrás de médicos e descobriram um possível câncer do pâncreas. Ia fazer biópsia para ter certeza, mas hospital público, tudo é demorado. Fez uma pequena cirurgia para desentupir a vesícula e logo teve alta. Ele estava feliz por ter dado tudo certo, pelo menos nessa cirurgia da vesícula. Mas poucos dias depois, a situação começou a se agravar. Ele começou a desmaiar, tinha convulsões e foi para o hospital e ficou internado. E ele, internado, conversamos pelo celular. E ele então me disse: hoje à noite, se estiver uma noite clara e você ver uma estrela que te chame a atenção, será eu. Porque eu vi uma perto da lua sozinha. E essa, para mim, é você. Eu fiquei pensando no que ele havia me dito. Quer dizer que ele tinha visto no céu uma estrela perto da lua sozinha, que ele disse que era eu, e que eu também olhasse no céu e uma estrela que me chamasse a atenção seria ele. Essa foi a nossa última conversa. Ele depois não resistiu e veio a óbito. Fiquei sabendo do dia e hora do velório e estava lá, mas não consegui me despedir como gostaria. Afinal de contas, ele era casado. E então eu não pude chorar todas as lágrimas que eu tinha para chorar. E nem mesmo eu coloquei a mão nele, porque também não queria ter a lembrança do seu corpo gelado. Apenas fiquei sentada do lado de fora do velório, olhando para o meu grande amor sem vida dentro daquele caixão. E fui com ele até o fim. Pelo menos isso ninguém me impediu, nem mesmo a mulher dele. Quanta dor eu trago em meu peito por esse amor tão puro e profundo que foi tirado de mim. Da primeira vez, por uma mentira maldosa do meu próprio pai. E da segunda vez, por essa doença maldita.
quanta dor por um amor que não pôde ser vivido. Oh, meu eterno amor, é nesta carta que eu conto a nossa história. História de um amor eterno que não pôde ser concretizado nessa vida, mas com certeza, na eternidade, nós nos encontraremos. Essa é a minha história, história que a vida escreveu. Que saudade de você! O amor e a crueldade de um pai. História do canal YouTube Eli Correia Oficial.